Recapitulando um pouco, eu falei um pouquinho sobre as três dimensões do nosso ser: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Falei também como Jesus falando com Nicodemos, que é necessário nascer de novo, o novo nascimento ocorre no nosso espírito. E no segundo vídeo eu falei sobre como a nossa alma precisa enfrentar esse processo de transformação que é processual. Tá bom? Falei também de três formas que a nossa alma é transformada, né? Renovação da mente, quebrantamento da vontade e cura das nossas emoções. Então eu queria falar um pouquinho para vocês hoje como nós entramos nesses três tratamentos para a nossa alma. Tá bom? Porque a nossa alma, ela precisa desse tratamento. Senão, a sensação que a gente vai ter é que a gente está sendo uma farsa, entendeu? Porque quando a nossa alma não é transformada, quando as nossas emoções não são transformadas, a nossa vontade não é quebrantada, a nossa mente não é renovada, a gente tem a sensação que a gente está na igreja, mas nós somos ainda aquele velho homem, sabe? Eu tenho aquelas mesmas sensações, eu me iro da mesma forma, aquele sentimento que costumava vir quando eu estava no mundo, ele ainda vem sobre a minha vida. Se não houver transformação de mente, quebrantamento da vontade, cura das emoções, vai ser difícil, sabe, para a gente a caminhada cristã. Contudo, Deus, sabendo disso, Ele não nos deixou só. Ele proveu ferramentas para que houvesse essa transformação. Tá bom? Então eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre o quebrantamento da vontade. Tá? O quebrantamento da vontade é uma das partes principais que nós precisamos de transformação. É uma parte muito importante, porque o quebrantamento da vontade tem a ver com nós exercermos domínio sobre o nosso próprio corpo, tá bom? Pedro, na sua carta, ele fala que um homem ele é escravo daquilo que o domina. Então, se tem algo dominando a gente, nós estamos nos tornando escravos disso. Isso é muito perigoso, tá bom? Que Deus não quer que os filhos dele sejam escravos. Deus não quer que os filhos dele estejam rendidos, sabe? A um prazer, a um desejo, sabe? A um vício. Muitas vezes não está relacionado com nada sexual, mas são vícios que a gente tem, que se não houver o quebrantamento da vontade ali, vai ser difícil, tá bom? E para que haja o quebrantamento da vontade, Deus providenciou uma ferramenta ímpar. Essa ferramenta é o jejum, sabe? O jejum, seja a abstenção total de comida ou a abstenção parcial de comida, ou o jejum total, que é sem comida e sem bebida também, que no caso você pode fazer por no máximo 3 dias sem beber água, tá bom? Ele é ímpar na função de quebrantar a nossa vontade. Por quê? Porque nós temos uma vontade e que se ela não for quebrantada, ela vai nos gerar problemas. E o jejum, ele atua nessa questão. Por quê? Porque o centro da vontade do ser humano não é sexo. O centro da vontade do ser humano não é entretenimento. O centro, o núcleo ali que o ser humano mais necessita de algo é a comida. Eu percebi durante jejuns que eu fiz, jejuns mais longos, que ali a minha mente só conseguia pensar em comida. Eu deitava para dormir e quando eu dormia eu sonhava com comida. De tanto que o meu interior queria comida. E quando você diz não para aquela vontade que está te prendendo, para aquela vontade, não te prendendo, né? Aquela vontade natural mesmo de comer, você está exercendo vontade sobre o seu corpo. Você está ganhando domínio sobre as suas vontades. Tá bom? Então, você que tem problemas com isso, você que tem tido problemas com exercer a sua vontade, inicie um jejum. Começa um jejum de 1 dia, depois faz um jejum de 3 dias, sabe? Vai crescendo nessa prática, nessa ferramenta, para que as coisas que te impedem de andar em santidade, elas sejam quebradas. Tá? Você passa a usufruir de um novo nível de glória em Deus. Tá bom? Porque o que nós precisamos são de níveis e níveis de glória.
E Deus vai trazer novos níveis de glória na medida que nós conseguimos andar em santidade. Bom? E o jejum é uma ferramenta poderosa para isso. Jesus, falando de jejum, certa vez os discípulos de João Batista chegaram e perguntaram para os discípulos de Jesus: o mestre de vocês não jejua? Que nós jejuamos, sabe? E Jesus falou com eles: pode estar triste o noivo, os convidados, quando o noivo está com ele, mas um dia o noivo será tirado. Nesse dia eles jejuarão. Jesus estava falando da sua partida, da sua ascensão ao céu. Então, Jesus ascendeu aos céus. Então, hoje nós precisamos jejuar. Jejum está relacionado com a ausência do noivo. Então, quando o noivo está ausente, quando eu preciso sentir a presença do noivo mais perto de mim, é aí que eu começo a jejuar. Quando eu preciso de um relacionamento mais íntimo com Deus, é aí que eu preciso jejuar. Quando algo está entrando no meu relacionamento com Deus, é aí que eu preciso jejuar. Para estabelecer quem manda na minha vida, para estabelecer quem manda no meu corpo. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que eu esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Então é tempo de nós não sermos reprovados mais em coisas que nós éramos reprovados. Então, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, sua alma foi transformada, seu espírito foi transformado, sua alma entrou num processo de transformação e agora você tem uma vontade para se quebrantar, para que você não seja mais escravo dela. E Deus não te deixou sozinho nessa luta, Ele te proveu uma ferramenta. Ele fala assim para você: filho, para de comer, começa a jejuar. Eu vou te ajudar a quebrantar essa vontade. Amém? Deus te abençoe. Continua acompanhando.